Boa noite, irmãos. Que a graça de Deus esteja sobre nós. Eu vou fazer a leitura na segunda carta aos Coríntios, mas como há divergência de versões, eu vou ler o texto, mas vou dar qual é a indicação, e depois os irmãos dêem uma lida em casa, tá? Mas os irmãos não precisam tentar acompanhar aqui. A gente sempre tem alguma dificuldade com as versões diferentes. E hoje eu quero ler, então, na segunda carta aos Coríntios, na folha está a referência, e começo assim. Eu, porém, por minha vida, tomo Deus por testemunha de que foi para não poupar vocês que ainda não voltei a Corinto. Passagem interessante. Para vocês eu não fui à igreja. Paulo está falando isso. Foi para vos poupar que eu não voltei aí. Interessante esse texto, né? Aí ele continua. Não que tenhamos domínio sobre a fé que vocês têm, mas porque somos cooperadores da alegria de todos vocês. Porque pela fé vocês estão firmes. O apóstolo Paulo diz aqui que o problema da igreja de Corinto não era um problema da fé. Não é porque eu preciso ir aí, não é porque vocês estão com problema na fé. Vocês estão bem na fé. O problema é no comportamento. Esse é o problema. Não tem nada a corrigir. A crença de vocês é verdadeira, mas há problemas. E ele então diz, o apóstolo diz, porque decidi por mim mesmo mesmo o significado. Desculpa, acho que eu errei. Não, está aqui. Então vamos lá. Capítulo 2. De 1 a 7. 2 de 1 a 7. Porque decidi por mim mesmo o seguinte: não voltar a me encontrar com vocês com tristeza. Porque se eu entristeço vocês, quem me alegrará, senão aquele a quem tenho entristecido? E escrevi isto para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que determinam que deveriam me alegrar, confiando em todos vocês de que a minha alegria é também a alegria de vocês. Versículo seguinte. Porque lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que tenho por vocês. Vamos fazer um leve comentário aqui. O apóstolo Paulo tinha organizado a igreja lá em Corinto e ele tinha escrito uma carta. Mas ele soube notícias desagradáveis da igreja e ficou chateado, muito chateado. E por isso ele disse: eu não voltei aí porque estou muito chateado com vocês. Por isso não voltei aí. Então ele fala das suas emoções em relação à igreja. Porque a nossa relação com alguma coisa depende depende da emoção que aquela coisa ou pessoa produz em nós. Por exemplo, se a irmã Solange me produz alegria, a minha relação com ela é uma. Mas se ela me causa tristeza, é outra relação. Diferente. O que o apóstolo Paulo quer dizer é o seguinte: ele está num conflito emocional. Está com raiva da igreja. Às vezes a gente fica com raiva da igreja. Não necessariamente com raiva da igreja, mas com raiva de algumas pessoas, né, que são danosas.
E ele disse, eu não fui aí pelo seguinte, eu preciso que alguém me alegre. Mas vocês não podem me alegrar, porque eu entristeço vocês. Paulo diz assim, eu queria ir aí para que vocês me alegrassem. Mas eu vou chegando aí, ao chegar aí, eu vou causar tristeza. E vocês tristes não podem me alegrar. Vamos imaginar assim, eu preciso que o pastor me alegre. Certo? Mas eu vou lá e entristeço ele, falo coisas desagradáveis com ele. Ele não está em condição de me alegrar porque eu tirei a alegria dele. Esse era o problema de Paulo. Eu não posso ir aí, eu não posso esperar que vocês me alegrem, porque eu entristeci vocês. Mais um comentário e depois a gente prossegue. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero. Digo que, em parte, causou tristeza a todos vocês. Basta-lhe imposta pela maioria a punição. De modo que, agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar para que esse indivíduo não seja consumido. Aqui a gente lembra que o apóstolo soube notícias muito ruins da igreja. E uma notícia deixou ele muito chocado. De um homem que estava se relacionando com uma madrasta. Paulo falou, aqui no início, na primeira carta, ele diz, dou graças a Deus porque não batizei nenhum de vocês. Paulo não batizou ninguém lá em Corinto. Vocês são uma lástima, vocês são um grande problema. Eu estou amargurado, e se eu for aí amargurado, vou causar amargura em vocês. E se eu causar amargura em vocês, vocês não poderão me alegrar. A ideia é, se eu quero que alguém me alegre, eu tenho que alegrar essa pessoa. Por exemplo, no casamento, o marido chega em casa furioso, malcriado, chuta a porta, chuta os cachorros, ameaça a esposa. Depois, mais tarde, ele quer um carinhozinho da esposa. Não dá. Porque ele a afastou. Ele causou a ela tristeza. E Paulo fala assim, eu não espero que vocês me alegrem, porque se eu entristecer vocês, vocês não vão poder me alegrar. Isso é muito importante. Se eu quero que as pessoas me tragam alegria, eu tenho que levar alegria para essas pessoas. Porque se eu não levar alegria para elas, quem é que vai me alegrar? Paulo falou, por isso é que eu não fui aí, porque eu não vou levar alegria para vocês que eu estou mal, emocionalmente mal. Então, como eu não posso levar alegria para vocês, também vocês não vão poder me alegrar, por isso eu não vou aí, vou ficar pior. Eu já estou triste, vou ficar pior. Pois bem, então esses comentários iniciais, agora a gente pode ver a folha. O tema é interferindo na gênese das emoções. Emoção é uma resposta dos sentimentos, causada por uma percepção. Então, você olha para mim de cara feia e vai causar em mim uma emoção. Eu percebi que você está com uma cara feia comigo, então eu desenvolvo uma emoção de chateação, de tristeza, de desgosto, porque você me olhou com a cara feia. Agora, se você me olha com um sorriso, vai me causar alegria. Se você me causou alegria, eu posso te alegrar. Ou se eu te alegrei, você pode me alegrar. Então, o que o apóstolo Paulo fala é o seguinte, que nós precisamos gerenciar nossas emoções em relação ao outro. As emoções precisam ser gerenciadas. Ele falou, eu não tenho ido aí porque estou amargurado com vocês. Vocês fizeram coisas horríveis. Eu estou com raiva de vocês. Agora, se eu chegar aí, vou tratar vocês com dureza, vocês não vão me alegrar. Mas eu quero ser alegrado. Então eu vou lá. Eu não fui aí por causa disso. Ele está, então, justificando o fato porque ele não foi lá durante um bom tempo. Ele foi lá,
Mas está explicando por que ele não foi antes. Entendeu? Por que ele não foi antes? Então vamos analisar. Primeiro, o apóstolo Paulo decide exercer controle sobre as emoções, positivas ou negativas. Decidi não ir ter convosco em tristeza. Palavra do apóstolo Paulo. Algum tempo atrás, eu preparei um sermão e dei o título: Bom dia, tristeza. Esse tema foi baseado no título de um filme, que era Bom Dia, Tristeza. Não era filme religioso nem nada, mas eu gostei do título. A ideia que eu passei naquela época é que nós, ao acordarmos de manhã, nós vamos ter a companhia da tristeza. Todo dia, quando você acorda de manhã, ela vem para perto de você. Alguma coisa vai tirar a alegria de você. Daí, você tem que dizer o seguinte: bom dia, tristeza, você já chegou? Vamos passar bem esse dia. Entendeu? Essa é a ideia. É o que o apóstolo Paulo fala, né? Ele tem tristeza por causa da igreja. E ele não se recrimina por ter tristeza. Um dia eu fui falar num grupo de pastores lá em Penedo. Encontro de pastores de uma igreja no Rio de Janeiro. Eu estava falando sobre as emoções que nós passamos, tristeza, medo, raiva, insegurança, falando sobre isso. E falei que a tristeza vem todo dia, a gente tem que conviver com ela numa boa. Porque, senão, eu perturbo as outras pessoas. Então, a primeira coisa é fazer as pazes com a tristeza. Você acorda de manhã, ela está lá. Bom dia, tristeza. A gente vai passar mais um dia juntos. E eu falei sobre isso. O meu tema era que os pastores também ficam tristes. Que nós estamos sujeitos à tristeza. Levantou um pastor: discordo. O crente não tem que ser tristeza. Se o crente está triste é porque está em pecado. Sou assim, irmãos. Aí eu tentei mostrar para ele o outro lado, ele saiu e foi embora. Que tristeza. Que tristeza. A palestra durou mais de 1 hora, porque os irmãos fazem perguntas, a gente fica naquela coisa, ouve pergunta, responde pergunta. Passado 1h30, mais ou menos, nós saímos, ele estava na piscina. Aquilo não é problema de emoção, é falta de educação. É um homem mal educado. Eu falei: coitado da igreja desse homem, que tristeza. Mas como eu tinha dito, bom dia, tristeza, eu estou aceitando que ele me entristeça e eu vou tentar levar numa boa. E eu não olhei mais para ele, não discuti com ele. Às vezes, outro dia, estava discutindo sobre gostar e amar. Eu não gostei dele até hoje, não sei onde ele está, se já está vivo até ou morto, eu não gosto dele. Agora, se ele aparecer doente na minha frente, eu vou tratar dele, vou cuidar dele. Isso é o amor. Isso é muito importante, irmão. Sabermos as coisas. Jesus amava a todas as pessoas, mas gostava do seu grupo. Jesus não gostava dos fariseus. Não gostava. Mas gostava do doente, do fraco, do pobre, do aleijado. Gostava daquelas pessoas e amava aquelas pessoas. Agora, não é que Jesus odiava os fariseus. Ele não gostava. Não gostava dos fariseus. Eu não gostei daquele homem por causa da atitude dele. E fiquei pensando, coitado de uma igreja que tem um pastor que não fica triste. E que não aceita que os outros fiquem tristes. Isso é mais terrível. Ele não fica triste, disse ele. Eu não fico triste e não suporto, não tolero que alguém venha dizer que está triste. Pois bem, então o apóstolo Paulo assume.
eu estou triste, eu estou chateado, eu não tenho alegria no meu coração. Se você não tem alegria no seu coração, pode falar para um amigo, para o pastor, para a esposa. Né? O apóstolo Jesus não falou, o meu coração está profundamente abatido até a morte. Jesus compartilhou. Quando ele foi para o jardim de Getsemane, ele compartilhou. Minha alma está combalida até a morte. Pois bem, o apóstolo Paulo assumiu que ele estava triste. Então, a primeira coisa é essa. O apóstolo Paulo decide o controle sobre as suas emoções. Aí eu falo, positivas ou negativas. Que há dois tipos de emoção. Emoções positivas, emoções negativas. Por exemplo, o medo é uma emoção que pode ser positiva ou negativa. Agora, a tristeza é sempre uma emoção ruim. É sempre uma emoção negativa. A raiva, emoção negativa. É nojo, que nojo, né? Uma emoção negativa. O apóstolo Paulo disse que nós não podemos deixar as nossas emoções ao léu, indo para onde elas quiserem. Eu estou chateado, estou com raiva, está bem, é isso mesmo. Não, procura gerenciar. Né? Procura administrar. É isso que o apóstolo Paulo fala. Ele procura se controlar. Aí ele diz, eu não fui aí por outro qualquer motivo. Eu decidi estar convosco porque estou triste. Eu fico pensando assim, muitas vezes o marido, quando chega do trabalho, ele vem chateado. O trabalho não deu certo, brigou com o chefe, ele chega chateado. Então, o que ele tem que fazer antes de entrar em casa? Dar uma parada em algum canto, orar, pedir paz, pedir para Deus remover a tristeza, para que ele não contamine a família. Porque se ele chega com aquele rancor que ele adquiriu no trabalho, ele vai contaminar. Ele vai passar rancor para os filhos, daqui a pouco as crianças estão brigando, ele vai passar rancor para a esposa. E Paulo falou, eu não vou aí, eu não fui aí, eu quero administrar o meu sentimento negativo com relação à igreja. Outro dia eu estava conversando com um pastor e ele falou de sentimentos negativos que os irmãos têm com eles. Então, esses irmãos, eles não sabem ser cristãos, porque o cristão administra as suas emoções. Não é porque eu não gosto de uma pessoa, eu não vou com a cara de uma pessoa, que eu vou deixar correr aquela raiva. Tem que administrar. O apóstolo Paulo disse, eu decidi. Se eu souber que eu venho aqui para deixar vocês tristes, eu não posso vir. Eu não posso vir. E Paulo falou, eu não fui porque eu estou triste. E eu estando triste, vou deixar vocês tristes. E vocês ficando tristes, vocês não podem me alegrar. Então, se o homem, o pai de família, chega em casa e ele preparou o seu coração para chegar com amor, com carinho, com tolerância. Uma senhora, esposa de um advogado, falou, meu marido chega em casa ao inferno, as crianças estão felizes, todas elas estão brincando. Quando vai chegando a hora dele chegar, eu falo, vamos para o quarto, fiquem quietinhos lá, que teu pai, já está na hora do teu pai chegar. A chegada do pai é de dor, é de tristeza. Não ficaria eu surpreso se depois, na idade adulta, esses filhos fossem embora de casa. Encontramos muitos homens, abandonados pela família. É muito comum isso. Minha família me abandonou. Minha esposa me abandonou. Por quê? Por que abandonou? Porque ele era um motivo de sofrimento para a família. E os filhos, quando podem, vão embora. E aquela pessoa fica sozinha lá. Aqui e ali, homens sozinhos no mundo. Você não teve filho? Tive, mas eles não se dão comigo. Ou eu não me dou com eles. E a sua mulher? Minha mulher me abandonou, porque ela reclamava que eu chegava em casa com cheiro de bebida. Né? Bom, então essa é a primeira argumentação. Que nós não podemos deixar de controlar. Pastor, pode ficar certo. Se eu algum dia ficar com raiva do irmão, eu não vou ficar, não acredito. Eu vou conversar com Deus e falar para Ele o que está acontecendo no meu coração. Porque isso faz mal.
para mim e para você. Minha segunda argumentação é assumir nossa parte nas emoções das pessoas com quem nos relacionamos. Paulo fala assim: somos cooperadores do vosso gozo. Então, o gozo é a alegria. Vamos supor, a irmã Solange, a irmã precisa de alegria. Eu fico com você, vamos construir essa alegria. Aí Paulo fala: eu sou cooperador da alegria de vocês. Quer dizer, você não ficou alegre sozinho. Eu estive com você na busca da alegria. E o que ele falou? Nossa parte nas emoções das pessoas com quem nos relacionamos. Eu posso contribuir positivamente para o bem-estar de uma pessoa. Os irmãos podem sair daqui com raiva de alguém. É muito comum isso. Briga na igreja, os irmãos saem com raiva, ficam de mal. Isso é horrível. Porque as pessoas não estão se construindo emocionalmente. Eu quero que você, depois que encontrou comigo, saia bem, e não pior do que você veio, porque você me viu. Há pessoas que, quando elas chegam na igreja, os outros já ficam chateados, porque aquela pessoa, eles acham não deviam estar lá. Porque é uma pessoa que não planta, não constrói. Paulo fala assim: o vosso gozo é construção sua e minha. Construímos juntos a alegria. Entende como isso é importante? A gente constrói o bem-estar emocional, a alegria, a esperança, o otimismo. Construímos uns com os outros. E a igreja é o melhor lugar que a gente tem para uns aos outros construírem juntos o gozo, a alegria. Então, a minha alegria é construída com a contribuição dos outros. E se por acaso isso não acontece, eu estou em falta. E Paulo fala: somos cooperadores do nosso gozo. O seu gozo é o meu, e nós precisamos de ser cooperadores. Precisamos construir juntos nossas emoções. Chorar com os que choram e rir com os que riem. Construímos juntos. Se você está triste, eu vou administrar a sua tristeza do seu lado. E se você está alegre, eu vou ficar alegre com você. Construindo as emoções. Somos cooperadores do vosso gozo. Precisamos construir juntos as nossas emoções. E como eu falei, vou repetir isso depois, há emoções que trazem bem-estar. Cara, eu fico tão bom, tão bem, com tanto bem-estar de ver os irmãos que eu amo, e saio alegre. Eu não vou carrancudo para casa. Meus filhos não precisam ficar com medo de mim, que eu não vou furioso para casa. Eu vou cheio de ternura, porque nós construímos essa ternura. Entenderam? É o que o apóstolo Paulo diz. Nós somos cooperadores uns dos outros, na alegria, na tristeza, na dor. Os psiquiatras dizem que há dois tipos de problema do humor. O humor é aquilo que faz você alegre ou triste. Baixo humor, tristeza. Humor elevado, alegria. Certo? Eles falam assim: existe o mau humor e o mal do humor. O mau humor é uma coisa que, no dado momento, você tropeçou numa coisa, está de mau humor. Agora, o mal do humor é crônico. É a pessoa sempre carrancuda. É a pessoa sempre perturbada. E ela precisa construir, juntamente com outras pessoas, o bom humor. Porque o bom humor faz bem. O mau humor pode levar à doença, à depressão e até à morte. Então, nós precisamos ter um bom humor. E isso depende das pessoas com quem nós convivemos. Irmãos, nossa alegria ou nossa tristeza depende das pessoas com quem nós convivemos. O marido é fonte de tristeza ou fonte de alegria, ou fonte de alegria. A esposa é fonte de tristeza ou fonte de alegria. E os filhos também. Então, a emoção construída, entre as pessoas que se relacionam umas com as outras.
O terceiro argumento é que reduzir o estresse. A palavra estresse significa machucado. Se eu pegar o martelo e der uma pancada aqui, vou causar uma deformidade. Isso se chama estresse. Estresse é uma palavra da engenharia. Quando um material é atingido por outro material e fica danificado. Estresse é um dano causado por um machucado. Então, eu posso machucar você e causar estresse em você. Esse estresse é um machucado que fica e, às vezes, nunca sara. Eu vi lá no Rio de Janeiro uma árvore, no Largo do Machado, ela era cheia de flores assim, cheia de flores, tronco cheio de flores. Aí eu perguntei ao moço, como é que é isso aí? Como é que essa árvore funciona? Ele falou assim, se você chegar e der uma pancada nela e fizer um estresse, fizer um ferimento, ali nasce flor. Aquela onde tem as flores é porque alguém chegou ali e fez alguma coisa. Ou bateu com a bicicleta, ou bateu com o carro. Onde houve o estresse, houve a flor. Mas nós não somos assim. Se nós sofrermos o estresse machuca. E às vezes o estresse prolongado. A doença, hoje em dia, chamam de burnout. Burn é fogo. Out é fora, apagão. Burnout é um apagão. A pessoa fica machucada. Um dia ela quer levantar da cama, não consegue. Apagou. Deu um apagão. Bem, nós somos assim. Sofremos as consequências dos maltratos. O marido todo dia chega em casa com um cheiro de bebida alcoólica. É um estresse para a esposa e para os filhos. No dia seguinte, ele chega com mesmo cheiro de alcoólatra, cheiro de álcool e grosseiro. Isso é um estresse prolongado. Cada dia que ele chega, a esposa tem um pico de pressão alta. Ele entra, a pressão dela sobe. Daí, o tempo vai passando, a pressão dela diminui. Se isso acontecer por muito tempo, a pressão dela sobe e não abaixa mais, mesmo que ele não esteja em casa. A mulher tem pressão alta pela presença do marido, mas depois ela tem um esgotamento. Ela depois vai ficar com pressão alta, precisando ir para o médico, porque se tornou crônico o estresse. Se tornou crônico o estresse. Então, nós precisamos reduzir o estresse na família. Eu tenho que reduzir ao máximo qualquer coisa minha que deixe o outro estressado. Para que todo mundo fique bem. Nós estamos construindo o gozo. Estamos construindo a alegria. Então, precisamos exercer controle sobre as nossas emoções por meio de um comportamento apropriado. Então, esse controle não causa estresse. O marido chega em casa com boa vontade, amoroso, amigo. Se a mulher teve pressão alta por causa da vizinha, o marido chegando trata dela bem, aí a pressão dela baixa. É o anti-estresse. O estresse faz subir a pressão. A serenidade faz baixar a pressão. E nós somos responsáveis por reduzir o estresse. Não há existência de nenhum ser vivo sem estresse. Gato tem estresse, cachorro, lagartixa, minhoca, todo mundo tem estresse. Mas o estresse que causa doença, tem muita gente afastada do trabalho, porque no meio do trabalho é estressante, e a pessoa, muitas vezes, não consegue mais produzir. Frequentemente eu estou conversando com pastores que, no ministério da igreja, com conflitos, ódio, eu falei para ele, irmão, você já imaginou o que é você pregar para uma pessoa que te odeia e fica olhando para você com cara de ódio? Você vai ficar doente. A gente não vai conseguir comunicação com uma pessoa que nos odeia, que está falando mal da gente, está mentindo, está fazendo rebelião, e ele vem e senta aqui, no primeiro e segundo banco, e fica te olhando, com aquele olhar danoso.
E aí eu digo para os colegas pastores, cuidado com isso. Se você está pregando para um auditório onde pessoas te odeiam, esse ódio te contamina você, estressa você interiormente, e você vai ficar doente. Não há um, nem dois, nem três pastores com quem eu tenho lidado que entraram nesse quadro. Então, nós precisamos, como responsabilidade, fazer tudo para que o nosso irmão, o nosso familiar, receba o mínimo de estresse. No estresse. Quanto mais o estresse na família for controlado, quanto mais ele for administrado na família, mais a família vai ter saúde emocional. O apóstolo Paulo está sabendo disso. Ele falou assim, eu não vou aí para fazer vocês ficarem doentes, porque eu estou com raiva de vocês. Vou curar a minha raiva e depois eu vou. E o nosso quarto argumento é: precisamos compartilhar as emoções mais agradáveis e desprezar as emoções desagradáveis. Ele diz, se alguém me causou tristeza, causou a todos nós. Minha alegria é de todos nós. Então, se a tristeza é de todos nós, se a alegria é de todos nós. Então, a ideia é que nós temos que compartilhar o melhor, o nosso melhor. Na infância, a gente aprende a falar palavrão. As crianças aprendem. Às vezes com o pai, ou com o tio, ou com o avô, ou com a avó, ou com a mãe, aprendem a falar palavrão. E falam palavrão. Quando uma criança fala um palavrão, ela está criando uma situação de problema, de sofrimento, de dor, porque aquilo fere a pessoa que escuta. Eu me sinto ferido. Tem programa de televisão, começa palavrão, lá e desligo. O presidente de um país falando palavrão. Na infância eu entendi que só gente má falava palavrão. Meu pai falou, olha, está vendo aquele homem ali? Aquele homem não é mau. Está vendo ele falando palavrão? Eu não queria ser como ele. Não queria. Então, eu falava. Então, o apóstolo fala aqui, vamos compartilhar as boas emoções. Você está alegre? Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém triste? Procure ajuda. Então, o que nós precisamos é compartilhar as coisas boas. Você está alegre? Vem para a igreja, vem cantar, vem louvar, vem abraçar as pessoas. Se você está triste, olhe para você ficar alegre e você vem para a igreja e traz a alegria que Deus colocou no seu coração. Entendem? Pois bem, se alguém me causou tristeza, causou a todos. Se alguém causou alegria, causou a todos. Se o pastor me alegra, alegrou a todo mundo. Se eu alegro a irmã, eu alegro a todo mundo, porque você é parte de um corpo, parte de um conjunto. Então o apóstolo Paulo fala isso, né? Que nós devemos compartilhar as coisas boas. Paulo falou várias vezes sobre isso, né? Sobre a questão das emoções a serem compartilhadas. Conclusão. Depois que eu ler a conclusão, eu queria dar um tempinho para alguém fazer uma pergunta ou dar uma palavra, tá bom? Emoções são experiências inevitáveis. Não adianta você achar que nunca vai ficar triste, não adianta. É inevitável. Não adianta que você nunca vai ter medo. É inevitável, você vai ter medo. A gente, quando sai aqui em São Paulo na rua, a gente tem medo. É normal isso. Então, nós temos essas emoções. As emoções positivas são benéficas. Então, a emoção que dá saúde é a emoção que dá tristeza. A emoção que causa o marido bêbado faz doença. Faz doença. A emoção que é trazida por um marido amoroso tem outro efeito. Tem outro efeito. E o apóstolo Paulo, então, diz isso que nós falamos.
nos fazem, as emoções positivas nos fazem bem e trazem saúde. Pessoas que vivem um ambiente de dor, de pressão, de desinteresse, de maldade, elas vão ficar doentes mais cedo ou mais tarde. Vão ficar doentes. Então, nós precisamos de, se a emoção é positiva, por exemplo, a alegria, o amor, se a emoção é positiva, sabendo que ela faz bem e causa saúde, vamos compartilhar. Porque ela nos faz bem e nos causa saúde. Agora, se a emoção é ruim, o apóstolo falou, eu estou muito ruim, com muita raiva, não vou aí não. Mas ele resolveu isso depois, né? Pois bem, continuando aqui no finalzinho. As emoções positivas são benéficas, nos fazem bem e trazem saúde. As negativas são o contrário. Precisamos usar controle para que haja predomínio das emoções positivas. Construir. Se eu estou com uma emoção negativa, eu vou construir uma emoção positiva para abraçar os meus filhos, para vir à igreja e abraçar os irmãos. Eu construindo sempre emoções positivas e exercendo controle. O título da nossa palavra é Exercendo a gênese das emoções. Gênese é a origem. Tudo tem uma origem. As emoções têm uma origem. Nós vamos controlá-la lá embaixo, na raiz. Controlar a emoção na raiz. Se as emoções são positivas, vocês vão melhorar. Se a igreja tem um ambiente de hostilidade, você vai doente para casa. Pode crer. Isso não é balela, não. Se você está num ambiente de desorganização, desordem, de maldade, de traição, você fica doente. Voltando a falar de pastores. Eu tratei de pastores que ficaram adoecidos. Eu falei, pastor, não é assim que a gente faz. Quando você sente um grande ódio, sai fora. Sai fora. Não fica ali no meio daquele ódio. As pessoas te odeiam, estão falando mal de você, inventando mentira contra você. Foge, onde houver esse tipo de emoções. Por isso, então, nós precisamos fugir de emoções patológicas e abraçar as boas emoções. Nossa igreja é uma igreja que tem um bom emocional. Então, vamos tirar proveito disso. Tenho certeza que o emocional aqui é muito melhor do que na empresa onde eu trabalho. Certeza absoluta. Então, vamos tirar proveito. Se eu passo chateação no trabalho, agora eu não faço mais trabalho de saúde pública, não atendo mais doentes nos postos, eu não sou sujeito a isso. Mas eu já fui xingado, já recebi soco na cara, ameaças. Uma mulher queria que eu fizesse uma coisa que não podia fazer. O médico não pode fazer tudo. Era errado. Ela falou assim, eu tenho um sobrinho que é bandido, vou mandar ele vir aqui acertar com você. Então, você vai para casa, será que o bandido vem ou será que ele está de férias? O que é? A gente não fica bem se o nosso emocional e o do nosso companheiro. Porque se o emocional do marido está mal e o emocional da esposa está bom, menos mal. Agora, quando o emocional do marido está ruim, o emocional da esposa está ruim, então eles vão ficar doentes. Ou então vão sair um de perto do outro. É assim que funciona.